As invasões do movimento dos trabalhadores sem terra no Pontal do Paranapanema, em São Paulo, nessa semana, é o assunto do comentário entre a âncora Maria Lídia Flandoli e o jornalista Mauro Chaves. Boa noite. As invasões do MST no Carnaval provocaram reação no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes disse que essas ações do MST são ilegais, ilegítimas, ferem a Constituição do país. Esse é o assunto da minha conversa hoje com o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Bom, Mauro, essa foi a primeira vez que um presidente do Supremo se manifesta publicamente contra as invasões do MST. Maria Lídia, foi a primeira vez que o presidente do Supremo, que o magistrado do tribunal mais importante do país, disse o que diz a lei, o que diz a Constituição, que as invasões, o chamado esbulho possessório, são ilegais. Esta prática rotineira do MST é ilegal. Veja bem, em 2001, o próprio Supremo já tinha resolvido que um dispositivo do Estatuto da Terra que proíbe a desapropriação para efeito de reforma agrária daquelas terras invadidas, que existe um dispositivo desse, que tentou se mudar, né? Houve um mandado de segurança tentando mudar, o Supremo rechaçou essa possibilidade. Portanto, está plenamente vigente o quê? A legislação que assegura o direito de propriedade, a defesa de propriedade, etc., e que condena esse tipo de prática do MST. Agora, uma coisa mais importante que o ministro Gilmar Mendes disse foi o seguinte, que o Estado, o governo, não pode subsidiar, isto é, dar recursos públicos para organizações que são ilegais, como o MST. O MST não tem existência legal. Nunca quis ter existência legal, poderia ter. Até poderia ser uma ONG, né? Mas não quis ter por quê? Para não ser fiscalizada. Então, ela recebe subsídios através de outras entidades. Muito bem, se ela é ilegal, se ela não está dentro da lei, ela não pode receber subsídios, especialmente subsídios que podem ser aplicados no desrespeito à lei. Então, o ministro diz claramente, uma organização ilícita, que comete atos ilícitos, não pode receber recursos do Estado, do governo, que são recursos públicos. Agora, houve uma reação. José Rainha Júnior reagiu à fala do ministro. Ele reivindicou o mesmo tratamento para o MST que o ministro Gilmar Mendes deu ao banqueiro Daniel Dantas, dono do Opportunity, naquela ocasião em que ele foi preso. O José Rainha argumentou, e eu até anotei aqui porque nós íamos conversar sobre isso, que o MST luta pela dignidade humana e que o ministro não pode dar tratamento diferenciado ao que deu a Daniel Dantas. Ele acha que no Brasil não é possível que se deixe os ricos sempre a favor da lei e condenar os pobres por se valerem de lutas. Quando ele fala isso, ele está fazendo uma cobrança indevida, inclusive sobre essa questão da lei, porque o ministro reivindicou respeito à Constituição, mas também na Constituição está lá que a terra tem que ter o papel social. E muitas vezes isso não é cumprido no país e foi a origem do MST que depois acabou se desvirtuando. Bem, vamos pegar inicialmente Zé Rainha Júnior, que é até por acaso um dissidente do MST, que tem feito essas operações violentas, especialmente no Pontal de Paranapanema. O Zé Rainha Júnior é um dos líderes do MST, ou agora meio dissidente, que tem mais processos nas costas, inclusive por crime de morte, tá certo? Uma coisa é você dizer que os movimentos sociais têm direito à reivindicação, sim. Acontece que você praticar sistematicamente desrespeito à lei, arrebenta o vandalismo praticado contra bens públicos e privados. Você veja saques, essas coisas todas não podem realmente serem aceitas. Que é o desvirtuamento. Agora, comparar isso aí, quer dizer, acho que não, dizer não.
uma outra ilegalidade, se houve a ilegalidade, provavelmente houve cometida com o Daniel Dantas, tem que ser julgada as duas coisas. Não se pode dizer que a justiça não olha para uma coisa e olha para outra. Seria injusto dizer isso da justiça. Eu acho, do meu ponto de vista, a justiça comete erros, sem dúvida nenhuma, mas não existe isso de, olha, o seu Rainha Júnior, Maria Lídia, eu acho que ele tem até tido muita sorte, porque é um cidadão que deveria estar preso há muito tempo. Obrigada, Mauro. Uma boa noite. Boa noite.